Eu trouxe aí o tema, mais uma das bem-aventuranças, né? Eu peguei lá o bem-aventurados os que têm misericórdia, os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Lindo, lindo demais. E eu fiquei pensando na palavra misericórdia um tempão. Procurei ver a raiz, o radical, da onde vem a palavra misericórdia, comiseração. Aí eu encontrei também misérias, que é outro sentido. Fui no inglês ver mercy. Mercy é misericórdia. A palavra tem vários idiomas. Eu lembro de Jesus falando, vosso Pai, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, mostrando que é um Pai amoroso, né? A misericórdia está acompanhada da justiça. A justiça divina se faz acompanhar da misericórdia. Eu vejo pessoas que dizem assim, quando acontece alguma coisa, misericórdia é uma santa palavra. E Jesus disse no Sermão do Monte, sermão lá das Beatitudes, Monte das Bem-aventuranças, que tem uma visão privilegiada para o mar da Galileia. Ali, Jesus disse aos seus discípulos e ao povo que o acompanhava: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos estudar esse tema hoje? Vamos? Eu fui ao capítulo 10 do Evangelho, né? Sim, é esse o título mesmo, é o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe, não julgueis para não serdes julgados. E vamos falar também de outros temas. Por exemplo, eu coloquei aqui uma homenagem ao nosso querido amigo Davi Bianchini, esse que está cortando o bolo aí. Uma homenagem ao nosso querido amigo Davi Blanchetto, como era o nome dele em Esperanto, que demandou a pátria espiritual nesta segunda-feira, 20 de maio. Que ele esteja gozando de muita paz e um despertar leve e tranquilo lá na casa do Senhor, não é? Vamos ver. Eu vou pular aqui umas fotos que eu tenho aqui do movimento espírita na nossa região, depois eu falo dessas pessoas. E vamos direto aqui a esse trecho do Evangelho, no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Kardec coloca também mais esse versículo aqui, ó. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E ainda, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, teu irmão te ouve, terás ganho o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, e aí eu tiro o banner aqui, para a gente ler. Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu
lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, te digo que até 70 vezes, 7 vezes. Repetindo. Não te digo que seja até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Tem gente que fica fazendo essa conta. Tem gente que fica fazendo essa conta aí, né? 490? 70 vezes 7. Tolos. Esse número 70 vezes 7, que é um número cabalístico, usa o 7, quer dizer indefinidamente. Mas digamos que você queira levar ao pé da letra e queira falar, bom, 490. Lembre-se, cada ofensa, tá? Eu estava com o banner trocado. Agora sim, vamos para o banner certo, né? Vamos ver o que diz aqui. Lá no capítulo 10º do Evangelho, Allan Kardec incluiu instruções de vários espíritos. Um deles é o Simeão, uma mensagem ditada na cidade de Bordeaux, na França, ou Bordeaux, como quiserem, no ano de 1862. Olha o que diz Simeão. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o, de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles, os pensamentos, sejam desprovidos de quaisquer sentimentos de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Meus queridos amigos, é muito comum as pessoas dizerem: eu não tenho inimigo. Não, eu não. Ah, mas se procurar. É que nós temos a capacidade de bloquear aqueles que não merecem estar no nosso livrinho de amigos. Nós riscamos os seus nomes de tal maneira que nós bloqueamos. Eles nem vêm à lembrança. Porque se vierem à lembrança, o rancor volta de novo à tona. É que nem mexer num lago. O lago é sereno, mas você vai no lodo, mexe o que está lá no fundo, a água fica suja. Quando a gente olha fotos, um livro com muitas fotografias, como esse que eu tenho aqui na minha mão, que eu peguei hoje, talvez por causa do Davi, né? Que aqui está a história da USE Campinas, tem o nome do Davi. Você começa a olhar tantas fotos, tantos amigos, tantos momentos, nosso movimento. Ou quando você pega um álbum de fotografias em casa, a gente vê coisas boas, mas também vê aquilo que não gostaria de lembrar, né? Certas fotos nos causam um certo mal-estar, uma certa repugnância, não quer lembrar de certos pontos. Por quê? Vai mexer num vespeiro. Porque nós perdoamos, sim, mas às vezes nosso perdão ainda é muito frágil. Basta rever o objeto das nossas amarguras, o nosso ofensor, que a gente já fica desequilibrado. Então, usem como teste. Teremos realmente perdoado ao nosso irmão quando
a presença dele, o nome dele, ainda que citado indiretamente, não nos cause nenhum tipo de taquicardia, nenhum tipo de sudorese. É quando a gente já superou as emoções. É fácil perdoar? Não é. Tem gente que diz, eu perdoei fulano, mas Deus há de cobrar por mim. Quer dizer, perdoei, mas alguém tem que cobrar, hein? Ele não pode passar. Então, na verdade, o perdão, como disse o Simeão, é algo que não se pratica com os lábios, mas por atos. E devemos vigiar sempre o nosso pensamento, porque às vezes nós estamos ainda remoendo o ódio contra aquela pessoa que nos fez determinado mal, que às vezes nem sequer é culpado de fato, mas para nós ele é o grande vilão da história, inimigo. Vamos ler um pouco mais, que vai sair daí muita discussão. Esse foi Simeão. Agora, nada mais, nada menos que Paulo apóstolo. Olha o que ele diz. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Olha. Perdoar é mostrar que se melhorou, que se melhora, que se melhorou. Perdoar, pois, meus amigos, para Deus, para que Deus vos perdoe. Eu fiz uma síntese, né? Veja, eu pulei para outro trecho, onde ele diz, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Repetindo. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes tu mesmo o agressor? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que por palavras. Tem um cachorrinho aí que não nos perdoou ainda, mas logo ele acalma, tá bem? Porque aqui do meu lado tem uma clínica veterinária. Vejam. Pessoal, parece que eu tive um probleminha de som aqui com a live. A live caiu, mas agora está voltando, tá certo? Vamos continuar? Falamos sobre a indulgência, não é? Já lemos o texto todo? Bem, se não lemos o texto todo, ele está aí para você ver um pouquinho mais aí na tela, o texto do Espírito José. Ele diz, sede severos com vós mesmos, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que é Deus, porque conhece o móvel, o motivo, a causa de todas as nossas ações. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Tá vendo? Mas essa mensagem do Espírito Protetor José, lembrando da indulgência. De fato, na questão 866 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores como se definiria a caridade tal qual era entendida por Jesus, eles responderam, indulgência para com as faltas alheias. Benevolência para com todos e perdão das ofensas. Tá vendo? Então, ser indulgente
gente é um sentimento muito bonito. É ter comiseração com aquele que errou. Em princípio, nós deveríamos tomar o erro do outro como lição para nós e pensar assim, puxa, poderia ter ocorrido comigo. Então, a lição que o meu irmão está tomando, eu tomarei para mim também, para que eu não caia no mesmo erro. Então, ao não julgar meu irmão, eu estou mostrando que conheço também a mim mesmo. Porque quando se conhece a si mesmo, você compreende os erros alheios. Agora, quando nós apontamos o erro alheio de forma rigorosa, dura, como um juiz, muitas vezes estamos apontando, ó o outro dedo aqui, para nós mesmos. Nós vimos nele o que nós vimos em nós. Nós lemos nele o que está em nós. Porque quando você já superou aquilo, você fala, ele caiu naquela armadilha que eu já caí. Pobre irmão, vamos ver em que podemos ajudá-lo. Esse é um sentimento de grandeza, das grandes almas, como foi dito aí. Vamos mais um pouco? Mais além? Porque já eu vou mostrar uma página aí da internet aí, das notícias de hoje. Aliás, o fato é de ontem. Mas hoje nós estamos com mais dados desse crime hediondo, nefando. Vamos lá. João, bispo de Bordeaux. Olha, parece que ele vai na linha do anterior. Sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão os vossos próprios atos, as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai. E nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo por ações, perdoai as nossas ofensas, Senhor, como perdoamos aos nossos ofensores. Não está assim no Evangelho? Senhor, ensina-nos a orar. Ele não ensinou a orar o Pai Nosso? Tem gente que troca as nossas ofensas por dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas eu deixaria dívidas. Porque eu estou incluindo dívidas aí em todo sentido. As pessoas falam, não, mas fulano me deve R$100, então eu vou por ofensa, porque eu não posso perder meu R$100. Mas não, ofensa aí é todo o ato que castigou a nós mesmos, que nós nos sentimos, nós nos permitimos ofender, nos sentir ofendidos. E às vezes não foi nenhuma ofensa direta a nós, mas o nosso orgulho fez com que a gente se sentisse ofendido. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Quer dizer, não basta isso. Quer dizer, olha, eu já perdoei, eu não tenho mais nada, já pus uma pedra em cima, não toco mais nisso. Esse véu é quase sempre muito transparente aos nossos olhos. Quer dizer, a gente tapou, mas não tapou direito, né? Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por vosso irmão o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós mesmos. Tá vendo? E antes de citar São Luís, eu quero comentar mais uma vez. Então, o perdão é acompanhado sempre de caridade também. Eu me lembro de um nazista que foi preso aqui no Brasil, isso nos anos 90. Olha, um fugido lá, nazista que se refugiou aqui no Brasil, que nem a história de Joseph Mengele, que veio, se escondeu no Brasil, depois Israel estava em busca desse Joseph Mengele, que era um criminoso de guerra, né? Tinha feito
experiências de laboratório com os judeus lá nos campos de concentração. Quando acabou a guerra, muitos desses nazistas fugiram, porque seriam presos. Muitos vieram para o Brasil, Argentina, Paraguai. Josef Mengele se refugiou no Brasil. E a polícia de Israel esteve aqui em busca dele. Eu me lembro que eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo. E aí vieram as notícias. Encontrado o corpo de Josef Mengele no Embu, aqui na Grande São Paulo. A ossada dele estava lá. E para a frustração da polícia de Israel, era realmente Josef Mengele, o médico que fazia experiências macabras com os judeus nos campos de concentração. Experiências genéticas. Então usavam os judeus como cobaias. Eu me lembro que nessa ocasião eu me motivei a escrever um artigo para o jornal. Embora eu não fosse do corpo de editorialistas do jornal, mas eu podia fazer uma contribuição, um freelance, porque eu trabalhava na revisão. E eu peguei o texto e levei lá para o chefe da seção lá do jornal. Ele falou, não vou publicar. Falei, não, publique, mesmo que seja lá nas últimas páginas, naquelas sessões lá de falecimentos, né? Ele disse não. Eu falei, mas é importante, hein? Eu acho que ele era judeu. O sobrenome dele era Ziskind. Moisés Ziskind. Ele disse que não ia publicar, mas no outro dia estava publicado. E olha, eu recortei e guardei, porque ali eu dizia, à luz do Espiritismo, que Josef Mengele, embora ele tivesse escapado da justiça terrena, ele não escaparia da justiça divina. Porque ao desencarnar, ao transpor essa fronteira tênue entre a vida e a morte, ele ia deparar com as suas vítimas, e as vítimas estariam lá esperando. Eu até escrevi com certo grau de dramaticidade, com um pouco de poesia, as suas vítimas, com aqueles que tinham sido operados nos olhos, aqueles com o rosto remendado, com órgãos transplantados, dizendo, assassino, assassino. E eu escrevi esse texto. Gente, fiquei surpreso. Foi publicado. Então, ali eu mostrava que a vingança não se extingue com o sangue. Está no Evangelho. Ou seja, nós imaginamos que os nossos inimigos, uma vez mortos, cessa a nossa ira, a nossa guerra. Lê do engano. Não. Muitas vezes é aí que a vingança recrudesce ainda mais. E assim nós vemos famílias e famílias onde o ódio nunca cessa, vem uma geração e vem outra, e aquelas famílias continuam inimigas, continuam digladiando-se indefinidamente. Aí também vemos nas famílias nascerem criaturas com ódio terreno, uma indiferença total. Está na mesma família, nos mesmos laços sanguíneos, no entanto, não pejam em matar a mãe, o pai, até a irmã, como aconteceu com um jovem de 16 anos, dia 17, sexta-feira, em São Paulo. Eu vou mostrar um pouquinho só disso. Mas antes, vamos aqui ao que diz o Paulo. São Luís, agora é São Luís. Ninguém sendo perfeito, não se segue daí que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Resposta: certamente que não, pois cada um de nós deve trabalhar para
o progresso de todos, e, sobretudo, dos que estão sob a nossa tutela. Ele está falando vós, está falando para nós. Mas isso é também uma razão para o fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir o outro que errou. Neste último caso, a censura é uma maldade. Mas, no primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos também. E mais uma só, ainda São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles? E mesmo para que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade diante da opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para o proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Ou seja, opa, fulano escorregou ali. Eu poderia ter caído na mesma armadilha. Mas essa é que eu queria fechar a live de hoje. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Esta é uma questão muito delicada, responde São Luís. E precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Olha, até para você fazer uma coisa dessa, você precisa entender se você está sendo realmente caridoso ou não. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas, eu grifei, mas se elas, as ações dessa pessoa, podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Ou seja, vou preservar a comunidade, porque as ações dele estão prejudicando a muitos. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, de 1860. Eu grifei esse texto e mandei até para um grande amigo aí da internet, o professor José, um progressista, um juiz de direito, promotor, professor de universidade. Ele foi o ganhador do IBEST do ano passado, no canal de política. E esse ano pode ganhar de novo. É uma pessoa extremamente ponderada, sensata, culta, inteligente, conhecedor de direito penal, direito processual, enfim, tem um cabedal de conhecimentos muito grande e está lutando muito contra as fake news, combatendo fake news. Veja, eu também fui estimulado a montar essa live E agora sim, eu quero compartilhar com vocês a notícia. A gente já viu outras desse tipo, mas sempre que há uma notícia assim, a gente tem que refletir, não é? Vamos analisar juntos? Vou ler um pouco para vocês. Jovem que matou família foi frio
e se espantou com a apreensão. A gente não diz que ele foi preso com a prisão porque ele é menor de idade, a gente diz que ele foi apreendido. O delegado diz aí, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. O delegado falou, puxa, mas ele conseguiu premeditar tudo, como pode? O adolescente de 16 anos que confessou ter assassinado a própria família na zona oeste de São Paulo demonstrou um comportamento frio. No entanto, ficou surpreso ao saber que seria levado para a Fundação Casa. Desculpem, gente, eu não quero transformar a nossa live naqueles noticiários mórbidos que a gente vê na televisão em alguns canais aí, né? Mas eu vou passar rapidamente a notícia básica. Adolescente não mostrou remorso, ele relatou com tranquilidade o que houve. Ele estava com raiva e por isso ele matou o seu pai e depois a sua irmã. O pai era guarda municipal em Jundiaí. O delegado explicou que primeiro ele atirou no pai, em seguida na irmã e esperou a mãe chegar em casa para executá-la. Quer dizer, ele começou a matar na sexta-feira, no domingo ele terminou. E no dia 19, domingo, é que ele comunicou às autoridades. Jovem praticou ato infracional similar a triplo homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, que ele manteve os cadáveres lá. Porte de uso restrito de arma de fogo. Por se tratar de um menor de 18, o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula o prazo de internação pelo período máximo de 3 anos como medida socioeducativa. O celular e o computador do jovem foram apreendidos para investigar e o menino disse que ficou com raiva porque proibiram ele de usar o celular e o computador. Vejam, gente. A irmã foi morta porque estava na casa. Ela falou, eu não ouvi um tiro. O que foi? Levou outro tiro no rosto. O rapaz passou o fim de semana tranquilo. E aí comunicou à polícia. Bom, eu sinto muito ter dado essa notícia aqui, mas nós, como estudiosos do Evangelho, não podemos fugir à realidade. Esse é um mundo de provas e expiações. A gente diz isso aqui sempre. E ele está aí. Ao mesmo tempo que você assiste um concerto maravilhoso num domingo, ao mesmo tempo você vê uma notícia dessa. Alguém tão frio assim, a reencarnação explica. Esse jovem nessa família, que tipo de espírito é? Que tipo de relação ele tinha com aqueles demais? Provavelmente encontravam-se aí, nesse mesmo instituto familiar, almas afins ou não afins, talvez não fossem nem afins, mas tinham uma mãe e um pai trabalhador, que consta era um homem trabalhador. Aonde está o erro aí? Família que brigava muito? Sim. Será que havia Deus lá? Se rezava alguma vez? Será que alguém frequentou a igreja ali, ou frequentou um grupo, um culto? Será que alguém pensou? Gente, está aí. O ato de hoje, para o rapaz, foi como se tivesse dado um tiro num cavalo. Me lembro até de um filme desse, que dizia, mas não se mata cavalo? O menino cresceu vendo cavalos serem mortos. Quando ele cresceu, ele matou pessoas também. Falou, mas não se mata cavalo? Veio dar um beijo de despedida. E, de fato, na segunda-feira,
20 de maio, então, deu-se o sepultamento aqui em Campinas, no cemitério das Aleias, Parque das Aleias. É aqui, na Nova Campinas, né? E nós estivemos ontem lá e vi a homenagem que os esperantistas fizeram a ele, porque ele era um ardoroso defensor da língua internacia. Davi era professor de Esperanto, e nas palestras espíritas ele não perdia oportunidade para também falar do Esperanto, essa língua da paz, criada pelo Luiz Lázaro Zamenhof, né? Um polonês de ascendência judaica. Ele viveu na Polônia, nasceu lá, ele contava a história, dramatizava, falava alguma coisa, nos ensinou muita coisa, e estava lá, então, junto ao corpo, a bandeira, uma estrela verde, a Verda Stelo dos esperantistas. Mas também muitos espíritas estavam lá para prestar homenagem, estavam também os seus alunos, ele foi professor na PUC, ele também foi um engenheiro, se dedicou às telecomunicações, então ele era um homem dos Es, colecionou muitos Es. O E do Esperanto, o E da engenharia, que ele cursou, o E do ecumenismo, que ele era aberto para falar das várias religiões, do budismo, do hinduísmo, ele estava até escrevendo uma obra assim ecumênica, espírita, amante da ética, outro E, e da ética apoiada no Evangelho de Jesus. Esse é Davi Bianchini, que foi um colega nosso aqui na USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas. Ele, presidente, eu estava como tesoureiro, e nós tivemos que abraçar uma dura jornada, e nesse período fecundo de grandes realizações, nós ficamos também muito amigos. E Davi também foi nosso companheiro na instituição Dias da Cruz. Elevando uma prece aqui ao Davi e deixando um grande abraço à sua família, que é também muito espirituosa. O menino Edgar, que cantou conosco lá a canção de Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida em Silêncio.